Salve a amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Vamos ler o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. A campanha do Centro Testemunho está localizada em Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Convido a igreja a estar de pé. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Eu vou estar lendo, se puder acompanhar. O Senhor é aquele que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce ao esterco. Exalta o necessitado para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono da glória. Porque no Senhor são os alicerces da terra, e aceitou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força, não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu dia. Amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor Jesus, amado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu li essa palavra para os irmãos, porque durante um período da minha vida, ela teve muito efeito na minha vida, porque eu confesso para os irmãos que eu nasci católica. Meus pais eram católicos, e a minha mãe era do catolicismo. E quando nós íamos, eu me lembro que eu ainda pequena, 5 anos, 5, 6 anos, quando nós caminhávamos para a igreja, nós subimos uma avenida, e nessa avenida havia uma igreja evangélica, era uma assembleia, que hoje era uma igreja muito grande lá, mas na época era um salãozinho muito menor que esse. E quando nós passávamos de frente, os irmãos estavam em oração e muitas vezes tentando em mistério. E eu, uma criança, não entendia, criança curiosa, a gente queria parar, eu e meu irmão, não queríamos parar para olhar. Mas a minha mãe olhava para a gente e falava, não olha, isso é uma coisa demoníaca, não olha, isso é coisa do diabo. Porque quando Deus tem um trabalho na sua vida, o diabo ele tenta de todas as formas se afastar do caminho que o Senhor tem para você. Quando Deus prepara alguma coisa para você, o diabo tenta te cercar de todas as formas para impedir que você receba a bênção ou aquilo que Deus tem preparado. E Deus tem preparado para nós um galardão. Então o diabo faz de tudo para evitar que nós consigamos alcançar ele. E isso foi assim durante muito tempo. E aquela curiosidade só assustava, porque criança é uma coisa curiosa. Ela quando vê alguma coisa, enquanto ela não põe a mão, enquanto ela não conhece, enquanto ela não chega perto, ela não sossega. E eu era sempre muito curiosa. Ao passar do tempo, tinha uma senhora perto da casa dos meus pais, e ela abria a igreja, a casa dela, toda quarta-feira, ela abria a garagem dela, e colocava um tapete vermelho e chamava as crianças da rua. Eu era pequena, e eu e meu irmão e as outras crianças da rua, eram todos meninos, só tinha eu de menino, nós jogávamos bola na pracinha em frente à casa dos meus pais. Então ela chamava a gente toda quarta-feira para sentar naquele tapete vermelho, comer pipoca, tomar guaraná e ouvir ela ler as histórias da Bíblia. Só que eu e meu irmão nós não íamos, todas as crianças dias, mas nós não íamos.
Porque nossa mãe católica também, que aquilo era uma coisa que nós tínhamos muito medo. Porque nós já tínhamos consciência do inferno. A criança, quando você explica alguma coisa para ela, ela guarda aquilo no coração. Parece que não, mas elas guardam. Então, nós temos que saber como ensinar ela da forma certa e o que é certo. E aí foi indo, e um dia eu peguei e eu falei para o irmão, vamos comer pipoca, eu sempre gostei de pipoca, vamos comer pipoca. E aí o irmão falou assim, mas também vai pegar para gente, mas vamos comer, nós vamos saber. E nós fomos, na desobediência nós fomos, nós desobedecemos a minha mãe que fomos sobre pipoca. E lá ela começou a falar de um Deus maravilhoso, de um Deus que tinha dado força para um garoto enfrentar um gigante, e ele com uma pedra tinha acertado na cabeça do gigante, mas eu não sabia quem é esse garoto. Onde que mora esse garoto? Eu não sei quem é esse garoto, onde é esse gigante? Onde que foi a curiosidade de criança? E foi a primeira vez que nós ouvimos, paramos de ouvir realmente falar da Bíblia, né? E isso foi ficando, permanecendo no nosso coração. O tempo foi passando, eu fui crescendo, continuei no catolicismo, e aos 14 anos, aos 13 anos, para dizer a verdade, quando eu tinha 13 anos, a minha irmã do meio, a Lúcia, ela conheceu o Evangelho na igreja do Evangelho Quadrangular. E aí ela se tornou crente. E para minha mãe isso foi o fim. Nossa, tinha uma filha crente. E nós começamos a fazer mudanças na Lúcia, porque a nossa pessoa estúpida nisso, de repente a Lúcia não era mais do que. A Lúcia era carinhosa, era paciente, ela era mais amiga, ela se tornou uma pessoa mais querida, mais admirável. E aí nós começamos a querer saber por que ela era daquele jeito, mas a minha mãe não queria que ela conversasse com a gente. Quando ela começava a falar que ela era viva, que ela tinha encontrado o verdadeiro evangelho e tal, a minha mãe proibia ela de conversar com a gente, nós éramos caçulas, nós éramos uns pequenos, e minha mãe não deixava, porque a minha mãe não entendia o que era o evangelho, ela achava que ela nasceu católica, que o catolicismo era a coisa certa, que era só o catolicismo e existia outra religião. E aí, nem quando a pessoa vem dormir na casa da nossa irmã, e nem quando nós irmãos, né? Aliás, na casa de ninguém. E aí a minha mãe pegou meu pai, eu vim com meu pai, falei, pai, deixa eu botar férias na casa da Lúcia. Aí minha mãe falou assim, não vai, eu falei, pai, deixa. Quando ela tinha brigado com meu pai, e meu pai também era filho aceito, ele pegou e deixou. Eu falei, assim, não, você vai sim, vai dormir na casa da Lúcia. Passa os 15 dias lá. E aí eu fui passar esses 15 dias na casa da Lúcia. E eu tinha 14 anos. Eu conheci o Evangelho. Nessa época, você não estava mais na quadrangular, ela já se encontrava na congregação cristã. E eu fui congregar com ela, eu e uma sobrinha, o marido dela. E nós estávamos sentados na igreja, estava super lotada. E nós começamos a rir, tinha um irmão que entrou em ministério. E ele fazia assim, e eu estava tão engraçado. E nós começamos a rir.